Aqui, ó. Tem coisa boa e coisa ruim. Coisa boa do dia. Eu coloquei um clipe nas minhas folhas. Isso é bom, porque eu posso girar sem elas voarem, sem bagunçar. Coisa ruim, perdi minha caneta. Agora eu vou com a caneta reserva, mas não tem problema. Nós vamos mesmo assim. Tem que aprender a fazer um decente. Agora a minha chance de fazer um decente. Ideia do dia, simples, curto. Cubos. Vamos brincar de fazer qual dificuldades em fazer o cubo, né? Eu me lembro que os primeiros que eu fazia assim, ó. Vou fazer bem assim. Eu tentava fazer uma linha reta. E eu fazia duas assim. E eu tentava, tipo, emparelhar elas. E eu fazia uma perspectiva bem... Os primeiros que eu fazia não ficavam bons, obviamente. Mas daí, o que eu buscava era mais ou menos o seguinte. Eu tentava acertar esses dois pontos aqui. Consegui errar a folha, né? Aqui eu estou simulando os primeiros que eu fazia. E os primeiros que eu fazia eu errava a folha. Porque eu sou tão bom que eu consigo simular exatamente como eu fazia antes. Mas o que eu quero te dizer é que eu tentava acertar um ponto dentro do outro no cubo, porque eu conseguia controlar melhor usando esse ponto de vista. Porque eu vou te dizer um segredinho aqui. O que acontece se tu desenhar assim é que na verdade tu tá procurando fazer os triângulos, né? Triângulo, triângulo, triângulo. E tu tá desenhando aquele hexágono lá de antes. Só que tu tá fazendo o hexágono sem o círculo. Funcionava. Então, esses aqui eram os primeiros que eu fazia. Daí, eu fiz vários. É verdade, eu fiz vários. Porque demora. Demora a pegar o seguinte. Tá difícil hoje. Tá difícil. Demora para pegar a ideia ou a noção de onde que vai essa linha aqui, né? A gente já falou disso. É chute, ela vai aqui assim. Não, daí não vai ficar um cubo. Ela vai aqui assim. Pode ser que fique um cubo. Ou ela vai, sei lá, qualquer outro lugar ao longo dessas linhas aqui. Aonde que vai a linha paralela a essa? Aonde que vai parecer mais um cubo? Eu acho que é aqui. Então,
Vamos riscar e ver. Só tem como ver riscando. Eu acho que isso parece a lateral de um cubo, mas precisa ser um cubo? Não precisa ser um cubo perfeito, porque não é tão comum precisar de um cubo enquanto está representando alguma figura. Se tu estiver desenhando com base em cubos, sim. Mas a maioria das vezes um desenhista vai pegar um atalho e vai fazer um paralelepípedo, né? Vai pegar as proporções já do produto que ele está tentando desenhar e vai encurtar a altura, estender ou encurtar a profundidade do produto para já desenhar com base em uma forma que seja na proporção daquele produto que ele está observando, desenhando, enfim. Que é a mesma coisa, né? Aonde que vai essa linha? Aqui? Aqui assim? Parece? Aqui? Tentar aqui? Vamos ver o que acontece. Daí, segundo grande problema, né? Chegou aqui. Tá na hora de começar a pensar em fechar o cubo. E aí a gente já estava desenhando linhas nessa direção aqui. Nessa direção. A gente tem que voltar a desenhar linhas nessa direção e com essa angulação. E isso, voltar a fazer o ângulo que estava fazendo antes, não é tão fácil. Pode ajudar. A linha de trás, ela está menos exposta do que essa daqui. E ela está mais perto dessas outras. Então, às vezes é mais fácil acertar o ângulo dessa daqui primeiro do que tentar fazer essa daqui e fazer um negócio assim. E daí tu faz uma linha errada e daí tu pensa, meu cubo se foi, meu cubo deu problema, eu não sei o que eu faço de errado, daí agora eu quero juntar aqui e a última linha que se faz, normalmente é lá de trás, essa aqui é a última linha normalmente, que é essa que é menos visível assim, só que é super importante se vocês forem usar essa estrutura aqui como base para desenhar alguma outra coisa, porque essa coisa que vocês vão desenhar vai ficar toda torta. Essa linha não fica paralela a essa. E daí todo mundo sabe que tem algum problema. Só que às vezes é difícil de enxergar qual é o problema. O problema é que essa daqui não ficou no ângulo certo. Essa aqui tem que ter o mesmo ângulo dessa. Então ela tem que ficar com o ângulo certo. Se ela não ficar com o ângulo certo, pode começar a dar uma roubadinha, né? Puxa alguma coisinha dessa aqui antes e daí vem com essa daqui e fecha o cubo. Então, começar é fácil, difícil é fechar ele. Fechar e mantendo aquela ideia de que é um cubo, isso é mais difícil. Difícil porque a gente tem a tendência de errar as linhas lá de trás. Esse conjunto aqui de 3 linhas e esse conjunto aqui de 3 linhas são mais fáceis. Acertar essas outras linhas aqui é mais difícil. Essa aqui e essa aqui são normalmente as que dão problema e que daí acabam fazendo com que essa linha lá de trás esteja completamente fora do prumo aqui, né? Não paralela a essa daqui.
Isso acaba sendo um problema sério que a pessoa acaba se frustrando que não consegue terminar um cubo que pareça cúbico. Mas, enfim, só treinando, só treinando. Me sacanear de propósito, não acontece. E aí, aonde que tá a linha para fazer um cubo? Tá aqui assim? Aqui, talvez? Vamos ver. Pronto. Tem um probleminha aqui, né? Tem um mini probleminha. Eu vou seguir, depois eu corrijo. Tem que parar de fazer tanta linha, né? Os cantos mais precisos. Tentar fazer um bem precisão. O que eu queria dizer, e mudei o ângulo desse. Tá vendo que nesse caso aqui, esses dois pontos estavam quase coincidentes. Nesse caso aqui, os dois pontos estavam um pouquinho mais afastados. E nesse caso aqui, esses dois pontos estão bem afastados do ponto de vista que eu estou vendo. Vou tentar fazer um bem afastadão assim. Tem uma situação que me dificulta bastante a vida, que é quando eu tenho que desenhar ele muito, até começar por um. Isso aí. Acho que essa lateral aqui ficou um pouquinho longa. Acho que ela ficou um pouco alongada, não tenho certeza. De qualquer forma, tá razoável por hoje, né? Só tem que fazer mais e evitar a riscaria. Então aquele 7,9 para parecer 8.